e o Vasco, dentro do estádio do Morumbi, passeou 6-0. Lembrando que as equipes foram para o vestiário, 1-0 para o Vasco da Gama. No segundo tempo, aí a coisa desandou mesmo e recebo a informação agora de que Neymar está chorando nos braços do técnico Fernando Diniz. E a gente vai te atualizando ao vivo aqui na Jovem Pan sobre todos os acontecimentos, os desdobramentos dessa derrota, dessa vergonha que passou o Santos, se vai cair o Kleber Xavier, se não vai cair o Kleber Xavier, porque muita coisa está prestes a acontecer lá no estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, e a Jovem Pan lá, presente no estádio, nosso microfone com o Guilherme Nápoles. E eu já vou abrir aqui do estúdio. Raí Monteiro, muito boa noite para você. Ninguém imaginava, ninguém esperava nesse jogo uma goleada do Gigante da Colina. E o Vasco, que da última vez que pisou no Morumbi, fez 3-1 no São Paulo, e para muitos aquele foi o melhor jogo do Vasco na temporada. Hoje, 6-0 para cima do Peixe, para cima do Santos. Resultado maravilhoso para o Vasco da Gama e uma vergonha para o Santos. Raí Monteiro, boa noite, bem-vindo ao Canelada. Tudo bem, Pedro? Boa noite, um abraço para você, Flávio, Bruno, todos que nos acompanham. O Santos foi humilhado no Morumbi nessa tarde contra o Vasco, como poucas vezes eu vi o Santos ser humilhado ao longo da sua gloriosa e centenária história, de vários títulos, de vários momentos marcantes. Uma das maiores humilhações, a maior da história, foi o rebaixamento, há 2 anos. E hoje foi um dos capítulos, sem dúvida, mais vergonhosos da história do Santos. Um 6-0 como mandante, com um estádio lotado, mais de 50 mil pessoas que foram para apoiar, depois aí de um momento positivo, né? O Santos vinha de algumas vitórias, sem jogar nada, é verdade. Não jogou nada contra o Juventude, ganhou. Foi amassado pelo Cruzeiro e teve sorte de só 1-0 para o intervalo. E achou uma virada ali nos minutos finais. Teve méritos, mas não foi um grande jogo do Santos. E hoje uma humilhação. Eu acho que... E essa é a palavra que tem que ser usada. É uma palavra forte, mas é a palavra que tem que ser usada. Humilhação. E essa humilhação tem que ser repartida em 3 partes. A primeira delas é a do treinador, que vai ser demitido hoje, provavelmente. Já não tinha clima para seguir antes desse jogo. Depois dessa porrada, não tem. E não é uma decisão equivocada, se for tomada também. Trabalho fraco, não rolou, não deu certo, não funcionou, não andou. É uma pena, até parece ser um profissional que tem algum conteúdo interessante, algo que pode, num futuro, funcionar, mas... Enfim, acho que foi uma decisão errada lá atrás também. O Santos, nesse momento que vive, voltando da segunda divisão, em uma remontagem total de elenco ao meio da temporada, apostar em um técnico que nunca foi técnico, que pode até vir a ser um bom treinador, mas nesse momento não está pronto, ele ainda não tem a capacidade para esse desafio. Isso está muito claro, jogo após jogo, entrevista após entrevista. Então não dá para o Kleber Xavier seguir no comando do Santos, então ele é um dos personagens. O outro é o Marcelo Teixeira, está fazendo um monte de bobagem desde que o ano começou. E também é um trabalho de gestão muito ruim do Santos. Um elenco que foi desequilibrado ao longo de grande parte da temporada. Ainda é um pouco. E a gente está em agosto e tem jogador chegando, tem jogador que nem estreou ainda no Santos. Então, eu acho que isso mostra também como o trabalho foi mal feito até aqui. E ele é um dos responsáveis pelo Santos. De novo está brigando para não cair. O Santos vai brigar contra o rebaixamento, provavelmente até o fim do campeonato. E é um sério candidato a cair para a Série B nesse ano, porque o time tem vários problemas, várias lacunas, várias dificuldades. Vai trocar agora de treinador e a gente não sabe qual é o impacto da chegada do treinador que virá. Então, ele também é um grande responsável. O maior deles, pois é ele quem toma as decisões e quem comanda a gestão do clube. E o outro é o grupo de jogadores também. Capitaneado pelo Neymar, que saiu chorando de campo hoje. É uma imagem forte, comovente até, mas ele também tem a sua parcela de responsabilidade como o capitão de um grupo, o capitão de um barco que não consegue caminhar, não consegue sair do lugar. E hoje a atuação dele foi muito ruim, né? Até postei lá na minha rede social ao fim do primeiro tempo que se porventura o Ancelotti não estivesse em BH assistindo Atlético Mineiro e Grêmio, que também é um jogo que, causa curiosidade de entender por que ele foi lá assistir. Mas enfim, isso é um outro assunto para daqui a pouco. Se ele não estivesse em BH assistindo esse jogo, ele possivelmente estaria vendo o Santos em campo e ele ia ver o Neymar que durante o primeiro tempo inteiro não jogou nada e só ficou enchendo o saco da arbitragem, reclamando. Primeiro tempo inteiro reclamando, até que ele tomou o cartão amarelo. Aí parou, deu uma sossegada. Então, esse fracasso do Santos na temporada até aqui e essa humilhação que o Santos passou hoje e o seu torcedor, por consequência, tem para mim esses 3 responsáveis. O futuro ex-técnico, Kleber Xavier, o presidente, que montou muito mal o elenco para essa temporada, e parte desse elenco também capitaneado pelo Neymar.
E o Neymar, que pendurado, recebeu cartão amarelo hoje por reclamação, está fora do próximo compromisso do Santos no Campeonato Brasileiro contra o Bahia em Salvador. Bruno Prado, você que transmitiu esse jogo aqui na Jovem Pan, ao lado do Gabriel Dias, do Guilherme Nápoles, do Daniel Liandi, toda a nossa seleção de esportes. Olha, o Vasco humilhou o Santos no estádio do Morumbi. É o maior placar da história do confronto, Bruno Prado. Muito boa noite, bem-vindo ao Canelada da Pan. Boa noite, Pedro, boa noite a todos. É uma coisa totalmente fora da curva, né? Uma coisa anormal. No primeiro tempo que o Vasco mereceu ganhar, o Vasco foi melhor que o Santos na maior parte do primeiro tempo. O Santos, no início, tentou uma pressão ali, mas nada também que tenha levado grande perigo ao Vasco. O Vasco fez o gol com o Lucas Piton e mereceu, jogou melhor, principalmente depois do gol. O Vasco passou a ter o controle do jogo, uma vitória justa na primeira etapa. E no segundo tempo, o Santos volta, até porque estava perdendo, ele volta em cima do Vasco. Tem uma chance com o Guilherme perde, tem uma com o Barreal manda na trave, isso estava 1-0, e aí o David faz o segundo gol do Vasco. Aliás, um golaço do David. E a partir daí o Santos ele desmorona de uma maneira absurda. Em 10 minutos estava 5-0. Parecia o 7-1. Mas foi muito parecido, né? O 7-1 foram 4 gols em 6 minutos. O Santos tomou 4 em 10. Uma coisa muito maluca. E um pouquinho depois tomou o 6º gol, né? O 5º gol no segundo tempo e o 6º gol, né? Uma coisa... O jeito que o Santos desmoronou depois do segundo gol é algo inexplicável. Sim, porque, poderia perder o jogo, mereceu perder no primeiro tempo, mas no segundo tempo, enquanto teve jogo, o Santos criou 2 chances. Normal, tá em casa, mais de 50 mil pessoas no Morumbi, estava perdendo, foi para cima, mandou a bola na trave, aí toma o segundo gol e desaba desse jeito, assim, é uma coisa maluca, né? O Santos despencou e aí ele acabou o jogo, né? Nesses 10 minutos aí que, após o segundo gol do Vasco, acabou o jogo, virou uma coisa totalmente fora do normal. Inexplicável por que o Santos desmoronou dessa maneira, principalmente emocionalmente, assim, o Santos saiu do jogo, o Vasco fez os gols com muita facilidade, então realmente é difícil de explicar, né, o que aconteceu a partir do momento do segundo gol, como em 10 minutos, como o Santos se abalou com o gol sofrido e o Vasco aproveitou muito bem, meteu 6-0, uma vitória histórica do Vasco. Mas o Santos caiu de um jeito que não tem uma explicação lógica, não. O Santos desapareceu do jogo depois de tomar o segundo gol. Mais de 50 mil santistas no estádio do Morumbi. O torcedor fez a festa, mas o Santos em campo não fez a sua parte. O Santos não correspondeu a toda a expectativa, toda a festa, todo o apoio do torcedor nas arquibancadas, aquele torcedor do Santos que se esforçou para estar no jogo, para adquirir o ingresso. O Santos jogou tudo isso, né, pelo lixo, né? Depois de uma atuação dessas, muitos torcedores deixaram o estádio. A gente também acompanhou a torcida organizada de costas para o jogo, os protestos, né, nas arquibancadas, e que a gente continua acompanhando com a nossa equipe lá no Morumbi, com o Guilherme Nápoles. Flávio Prado, tá aí. Resultado maravilhoso para o Vasco da Gama e o Santos agora numa crise. A gente nem sabe se o Kleber Xavier vai permanecer, se vai dar a entrevista coletiva hoje pós-jogo, depois desse 6-0 do Vasco da Gama. Flávio Prado, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos. É um resultado totalmente atípico, totalmente anormal. Acontece, essas coisas acontecem no futebol, não tem como você prever. Não é lógico, se você jogar 10 vezes os 2 times, é claro que eles não vão ter esse resultado, né? É óbvio. Então, essa anomalia, ela vai redundar em sérios problemas para o Santos. É claro que sim, já havia um clima pesado, já foi citado aqui, né? E agora a coisa engrossou ainda mais, porque com a provável saída do Kleber Xavier, fica uma interrupção de trabalho. Como é que vai ser? Como é que vai ser o recomeço do time do Santos? Como virão as coisas? Como as coisas vão acontecer? Então, realmente estamos num dilema do time santista que foi criado no momento que o time estava crescendo. E agora, né, o resto é consequência natural. O Santos sempre esteve para brigar para não cair. Foi sempre essa. Ninguém imaginou que o Santos fosse ter coisa melhor do que brigar para não cair. E agora ele entra numa crise, ele mergulha nessa crise, demonstrando também uma estabilidade emocional, que também acontece quando você, de repente, toma... O Santos estava ganhando 1-0, perdendo 1-0. Se ele faz o gol de empate, muda o jogo. Ele toma o segundo e aí ele desaba emocionalmente. Enfim,
tem que existir uma correção de rota, acontecerá essa correção de rota, vamos ver se de maneira suficiente para o Santos evitar mais uma vez o risco de rebaixamento. Ou o rebaixamento por risco que ele tem, claro. A última vez que o Vasco marcou 6 gols em um jogo pelo Campeonato Brasileiro foi em 2008, na vitória por 6-1 contra o Atlético Mineiro em São Januário. E eu tava lembrando aqui daquela goleada também do Vasco por 6-0 contra o Botafogo, mas essa goleada... Muito no São Paulo, né? De 7. Essa de 7-1 foi em 2003. Com o Romário em campo. Ele tem essa mania de bater no São Paulo também de goleada. Porque a nossa equipe estava buscando aqui qual foi a última vez que o Vasco fez 6 gols numa partida. Eu tinha lembrado desse jogo contra o São Paulo, aquele 7-1 em 2003. 2001. Foi 2001. Goleiro isso aí, Anselmo, 2001. Isso? Era Alencar. Alencar, exatamente. Rogério verdade, foi 2001. expulso logo no início, entrou o Alencar, aí tava 0-0, né? Então tomou 7 gols. Aí teve esse 6-1 que eu citei aqui, que foi a última vez que o Vasco fez 6 gols num jogo de Campeonato Brasileiro contra o Galo em 2008. E em 2010 teve aquele 6-0 do Vasco para cima do Botafogo. O Coutinho estava em campo. E o Coutinho, naquela ocasião, fez 2 gols e hoje fez 2 gols também. E já a gente vai falar do desempenho individual aqui do Neymar, do próprio Coutinho, que deu show. E tinha aquela expectativa antes do jogo, né? 2 jogadores que começaram juntos, na mesma geração, jogaram por seleções de base, na seleção principal, Copa do Mundo, e que hoje estavam ali, né? Em Vasco e Santos, Coutinho e Neymar. Não tem nem discussão, porque o Coutinho, né, saiu de campo bem e muito melhor do que o Neymar hoje. Mas Raí Monteiro tem um detalhe para trazer aqui também no Canelada da Jovem Pan. Não, porque o Vasco voltou já a vencer, né? Depois de 2 meses no Campeonato Brasileiro, 5 jogos não vencia no Brasileirão. E a última vitória tinha sido nesse mesmo palco, contra o São Paulo, aquele 3-1, que também foi um passeio do Vasco, né? E que acabou culminando na saída do Zubeldia, que fazia um trabalho péssimo à frente do São Paulo, como o Kleber Xavier faz um trabalho péssimo à frente do Santos. E eu acho que esse aspecto do adversário, né? É óbvio que o 6-0 é uma coisa totalmente fora da curva e que não era previsto, não era esperado, mas eu acho que o adversário agrava ainda mais o feito do Santos, né? Porque não é que o Santos tomou uma paulada dessa pro Palmeiras, que é um time forte, pro Flamengo, que é um time forte, pro Cruzeiro, que faz um ótimo campeonato. Não. Foi pro Vasco. O Vasco vai brigar para não cair junto com o Santos, provavelmente até o fim também. O Vasco não ganhava um jogo no Campeonato Brasileiro há 2 meses. 2 meses sem ganhar um jogo. Nesse período todo ganhou uma partida só contra o CSA pela Copa do Brasil. Só. Tomou uma porrada na Sul-Americana e empatou o outro jogo, né? Foi eliminado contra o Del Valle. No jogo de ida contra o CSA tinha empatado e ganhou sua volta. Então era um time que, sei lá, nos últimos 10 jogos ganhou 1. E hoje fez 6-0 no Santos. Então é claro que é fora da curva, é inesperado, tudo isso é fato. Mas assim, o que o adversário tem feito até aqui na temporada, como o Vasco tem se comportado, as perspectivas do Vasco, eu acho que elas agravam ainda mais o feito do Santos, do Kleber Xavier e do Neymar nessa tarde. E hoje era um jogo, Bruno, para o Santos abrir vantagem para o Vasco. Aí nessa briga, na parte de baixo, da zona da confusão. E o que citou o Raí pesa quando a gente analisa o que foi não só esse resultado, a atuação. O Santos leva 6-0 de um confronto direto, né? De um adversário direto ali na briga pela permanência na primeira divisão, Bruno Prado. Sim, era uma oportunidade que o Santos tinha, ganhou um jogo inesperado contra o Cruzeiro na rodada passada, no Mineirão. O Cruzeiro era favorito, o Cruzeiro inclusive faz um primeiro tempo muito bom, só que só faz um gol, não mata o jogo e toma uma virada no segundo tempo e o Santos consegue uma vitória fora da curva ali contra o Cruzeiro. Então hoje era um jogo para aproveitar até essa vitória que conseguiu no Mineirão. E em casa contra o Vasco era um jogo mais assim, possível, normal do Santos vencer e abrir distância. O Vasco era o primeiro time da zona de rebaixamento antes desse jogo. E o Santos toma de 6. Né? Volta a se aproximar bastante da zona de rebaixamento. Nunca esteve muito distante, né? Mas tinha dado uma respirada. E agora todo mundo encosta. Né? O Santos está muito nessa briga na parte de baixo da tabela. O Vasco consegue vencer, sai da zona, coloca o Vitória. Eu até falei no final do jogo, né, na transmissão, que começaram a relembrar na primeira rodada. Né, o Vasco ganha do Santos em São Januário 2-1, de virada, na primeira rodada.
E depois do jogo, o presidente do Santos, o Marcelo Teixeira, ele deu uma entrevista revoltado que o Santos tinha perdido pro Vasco. Envelheceu mal essa Ele falando, nossa, com o elenco que nós temos, a gente não pode perder pro Vasco, com todo respeito ao Vasco, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Ele estava bem revoltado porque tinha perdido 2-1 em São Januário pro Vasco. Sempre uma frase começa com todo respeito, ela vem sem... Aí vem uma paulada. Vem uma barbaridade, né? E imagine hoje como não está o presidente do Santos depois de tomar 6. Essa é no nível do cara do 777 que disse que jamais vocês verão essa diferença entre Vasco e Flamengo. É a última vez. Tem várias aí nos últimos anos, né? Acabou a farra, teve uma no São Paulo também, né? Nunca mais o São Paulo vai vender um garoto por preço de banana e tá indo aí também. Agora é menos que banana, né? Mas a coisa é assim, os números é que assustam, né? 6-0 é que essa anomalia que complica muito. Porque, na verdade, o Santos ele deveria ter perdido do Cruzeiro. Ele ganhou um jogo que ele não podia ganhar e perdeu um jogo que não podia perder. O problema era que ele ganhou o jogo que ele não podia ganhar de 2-1 e perdeu o jogo que ele não podia ganhar de 6-0, cara. E por pontos um compensava o outro. É lógico. Era normal perder do Cruzeiro e normal ganhar do Vasco. Quando ele ganhou do Cruzeiro, ele ganha um bônusinho de 3 pontos, que ele podia se dar o luxo de perder para um time que estava brigando com ele lá embaixo. Tanto que... Claro que a situação piorou, mas o problema são os números, né? Ganhou do Cruzeiro em Belo Horizonte. Porque eu tô vendo de torcedor do Cruzeiro lamentando aqui esse resultado nas redes sociais. Como que a gente conseguiu perder pro Santos em casa, o Santos que depois leva 6 do Vasco? Pois é. Essa anomalia, ela passa muito pelos números, né? Pelo 6-0, que foi uma coisa... Agora, se você tiver frieza, você vai lembrar da frase do Daniel Alves na saída do Mineirão, depois do 7-1. 7-1 ou 1-0 dá no mesmo. Você foi eliminado da mesma forma. Que não é assim, né? A gente sabe que a repercussão desse resultado vai pesar muito, vai passar por um tempo, vai ser sempre lembrado desse resultado. Mas, efetivamente, ponto por ponto, perdeu 3 lá, que não podia ganhar, e perdeu 3 aqui, que não podia perder. Mas, sem dúvida nenhuma, 6-0 não dá, né? 6-0 cria uma situação que vai mexer com muita gente, vai virar... Enfim, o Santos vai ter... É um choque forte para o time do Santos nesse momento tão crucial para ele, para tentar de novo fugir do rebaixamento. E eu falei que o jogo terminou no primeiro tempo 1-0 para o Vasco, né? Os times foram para o vestiário, o Vasco vencia por 1-0, mas depois do gol do Piton, o Vasco teve umas 3 chances ali no contra-ataque que poderia ter feito, né? 1-0 estava até barato, né? Pelo que foi o jogo do Vasco da Gama, as chances que o Vasco teve. Aí a gente tá vendo os lances da partida, né? O Coutinho cara a cara, gol espetacular. O gol do Tietê foi muito parecido com esse, né? Foi muito parecido com esse gol do Coutinho também. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, o Santos naqueles minutos iniciais, até que tava bem no jogo, quando leva o gol do Piton, aí se perde completamente na partida. Marcação frouxa do Santos, como eu disse, 3 contra-ataques do Vasco da Gama. O Vasco poderia ter ido para o vestiário com 2-3-0 no placar. Aí no segundo tempo a coisa desandou mesmo. A coisa desandou e a gente está acompanhando aqui, Bruno Prado, os melhores momentos dessa partida. E o torcedor do Santos que deixa o estádio do Morumbi. Daqui a pouquinho nós vamos com o Guilherme Nápoles, porque a coisa tá feia lá pelos lados do Morumbi. Bruno Prado. A coisa hoje foi um negócio totalmente fora. Ainda esse aí quase saiu o 7º gol ali, a bola na trave no finalzinho, ainda teve quase um 7º gol. E no segundo segundo tempo, até desculpa te interromper, sim, Bruno, pra você ver como o futebol também é maluco. O Santos levando essa pressão, 1-0 Vasco. O Santos cria ainda, antes dos gols do Vasco, ali 2 situações que poderia até ter empatado o jogo. Se empata, muda tudo. Então você vê como o futebol é uma loucura. Né? Mas aí depois veio o Vasco e não teve jeito. E o Santos teve um gol anulado ainda, teve reclamação de arbitragem no primeiro tempo. Aconteceu tanta coisa nesse jogo. Pode seguir, Bruno. Então, teve o que as chances do segundo tempo, elas... realmente mudam o jogo, né? O Santos manda na trave com o Barreal, o Guilherme perde, mas é inexplicável como o Santos desabou, assim, é muito difícil de entender, porque era um jogo normal até então. Sim, o Santos em casa, teoricamente, antes do jogo, era apontado talvez com um pequeno favoritismo, acho que são 2 times equilibrados, na teoria, né? E o Santos em casa... talvez fosse um pouco favorito, como o Vasco em São Januário seria. Se o jogo fosse em São Januário, acho que o Vasco teria um pequeno favoritismo por esse fator casa. E o que aconteceu aí foi algo assim, totalmente fora do normal. E até então era um jogo normal. O Vasco conseguiu jogar melhor no primeiro tempo, ok, 1-0, um resultado merecido. O Santos volta pressionando, normal, tá perdendo, tá em casa, cria 2 oportunidades. Aí o Vasco, num lance, também o Santos se abre, o Vasco aproveita.
e faz o segundo gol numa jogada pelo lado esquerdo. O Piton, aliás, fez ótima partida, né? Quando ainda teve um jogo normal, o Piton foi um grande destaque do jogo. E depois disso é uma coisa totalmente anormal. O 6-0, a maneira que o Santos caiu, que o Santos desabou. Aí chegou o início do segundo tempo, a gente vai ver as duas oportunidades. Essa aí nem foi uma oportunidade, mas essa do Guilherme, primeiro essa do Guilherme, estava 1-0 no início do segundo tempo. O Guilherme perde essa e agora vai ter a do Barreal na trave. Agora essa aí o Barreal vai mandar na trave. Isso aí um pouco... Esse foi o início do segundo tempo. O Guilherme perdendo para fora e o Barreal na trave. E depois o David faz o segundo gol, aí vai sair o segundo gol e aí acaba o jogo. Aí em 10 minutos o Vasco faz 4 gols e acaba com o jogo. Um golaço do David. E quando o jogo estava 6-0, o Santos tem um gol anulado e o Vasco ainda coloca uma bola na trave. Sim. Não poderia ter feito mais, né, o Vasco ainda no jogo.